Bom dia, meninas! Vamos fazer nosso devocional do dia de hoje? Então vamos começar nosso devocional de hoje com nossa oração pedindo por entendimento da palavra da Bíblia. Essa oração está disponível para vocês no PDF na descrição do vídeo. Senhor Todo-Poderoso, em humildade me aproximo de Ti, buscando um maior entendimento da Tua palavra contida na Bíblia. Concede-me, ó Pai, a sabedoria e a clareza para compreender os Teus ensinamentos, para que eu possa aplicá-los em minha vida diária e compartilhá-los com aqueles ao meu redor. Ilumina meu coração e minha mente, guia-me no caminho da verdade e da fé, para que eu cresça espiritualmente e viva de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, eu rezo. Amém. A leitura bíblica de hoje é Lucas 8. Algum tempo depois Jesus saiu e viajou por cidades e povoados, anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 discípulos foram com ele, e também algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus e curadas de doenças. Eram Maria, chamada Madalena, de quem tinham sido expulsos 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, que era alto funcionário do governo de Herodes, Susana e muitas outras mulheres que, com os seus próprios recursos, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Uma grande multidão, vinda de várias cidades, veio ver Jesus. Quando todos estavam reunidos, ele contou esta parábola: certo homem saiu para semear. E, quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos. Outras sementes caíram num lugar onde havia muitas pedras, e, quando começaram a brotar, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos, que cresceram junto com as plantas e as sufocaram. Mas algumas sementes caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram 100 grãos para cada semente. E Jesus terminou, dizendo: quem quiser ouvir, que ouça. Os discípulos de Jesus perguntaram o que ele queria dizer com essa parábola. Jesus respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do seu reino. Mas aos outros tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada e para que escutem e não entendam. O que essa parábola quer dizer é o seguinte: a semente é a mensagem de Deus. As sementes que caíram na beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem. Porém o diabo chega e tira a mensagem do coração delas para que não creiam e não sejam salvas. As sementes que caíram onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria. Elas não têm raízes e por isso creem somente por algum tempo, e, quando chega a tentação, abandonam tudo. As sementes que caíram no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem. Porém as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e sufocam essas pessoas. Por isso os frutos que elas produzem nunca amadurecem. E as sementes que caíram em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração bom e obediente, e, porque são fiéis, produzem frutos. Jesus continuou: ninguém acende uma lamparina e depois a coloca debaixo de um cesto ou de uma cama. Pelo contrário, a lamparina é colocada no lugar próprio para que todos os que entram vejam a luz. Pois tudo o que está escondido será descoberto, e tudo o que está em segredo será conhecido e revelado. Portanto, tomem cuidado e vejam como vocês ouvem. Porque quem tem receberá mais, mas quem não tem, até o que pensa que tem será tirado dele. A mãe e os irmãos de Jesus vieram até o lugar onde ele estava, mas, por causa da multidão, não conseguiam chegar perto dele. Então alguém disse a Jesus: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Mas Jesus disse a todos: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e a praticam. Certo dia Jesus subiu num barco com os seus discípulos e disse: vamos para o outro lado do lago. Então eles partiram. Enquanto estavam atravessando o lago, Jesus dormiu. Um vento muito forte começou a soprar sobre o lago, e o barco foi ficando cheio de água, de modo que todos estavam em perigo. Aí os discípulos chegaram perto de Jesus e o acordaram, dizendo: Mestre, mestre, nós vamos morrer. Jesus se levantou e deu uma ordem ao vento e à tempestade. Eles pararam, e tudo ficou calmo. Então ele disse aos discípulos: por acaso vocês não têm fé? Mas eles estavam admirados e com medo e diziam uns aos outros: que homem é este? Ele manda até no vento e nas ondas, e eles obedecem. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia.
Assim que Jesus saiu do barco, um homem daquela cidade foi encontrar-se com ele. Esse homem estava dominado por demônios. Fazia muito tempo que ele andava sem roupas e não morava numa casa, mas vivia nos túmulos do cemitério. Quando viu Jesus, o homem deu um grito, caiu no chão diante dele e disse bem alto: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Por favor, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mau sair dele. Esse espírito o havia agarrado muitas vezes. As pessoas chegaram até amarrar os pés e as mãos do homem com correntes de ferro, mas ele as quebrava, e o demônio o levava para o deserto. Jesus perguntou a ele: Como é que você se chama? O meu nome é Multidão, respondeu ele. Ele disse isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Aí os demônios começaram a pedir com insistência a Jesus que não os mandasse para o abismo. Muitos porcos estavam comendo no morro ali perto. Os demônios pediram com insistência a Jesus que os deixasse entrar nos porcos, e ele deixou. Então eles saíram do homem e entraram nos porcos, que se atiraram morro abaixo, para dentro do lago, e se afogaram. Quando os homens que estavam tomando conta dos porcos viram o que havia acontecido, fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos seus arredores. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem de quem haviam saído os demônios. E ficaram assustados porque ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido e no seu perfeito juízo. Os que haviam visto tudo contaram ao povo como o homem tinha sido curado. Aí toda a gente da região de Gerasa ficou com muito medo e pediu que Jesus saísse da terra deles. Então Jesus subiu no barco e foi embora. E o homem de quem os demônios tinham saído implorou a Jesus: Me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: Volte para casa e conte o que Deus fez por você. Então o homem foi pela cidade, contando o que Jesus tinha feito por ele. Quando Jesus voltou para o lado oeste do lago, a multidão o recebeu com alegria, pois todos tinham ficado ali à espera dele. Então chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga daquele lugar. Ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse até a sua casa porque a sua filha única, de 12 anos, estava morrendo. Enquanto Jesus ia caminhando, a multidão o apertava de todos os lados. Nisto, chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Ela havia gastado com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele, e logo o sangue parou de escorrer. Aí Jesus perguntou: Quem foi que me tocou? Todos negaram. Então Pedro disse: Mestre, todo o povo está rodeando o Senhor e o está apertando. Mas Jesus disse: Alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio, tremendo, e se atirou aos pés de Jesus. E, diante de todos, contou a Jesus porque tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora. Aí Jesus disse: Minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Jesus ainda estava falando, quando chegou da casa de Jairo um empregado, que disse: Seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. Jesus ouviu isso e disse a Jairo: Não tenha medo, tenha fé, e ela ficará boa. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, deixou que Pedro, João e Tiago entrassem com ele, além do pai e da mãe da menina, e mais ninguém. Todos os que estavam ali choravam e se lamentavam por causa da menina. Então Jesus disse: Não chorem, a menina não morreu, ela está dormindo. Aí começaram a caçoar dele porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus foi, pegou-a pela mão e disse bem alto: Menina, levante-se. Ela tornou a viver e se levantou imediatamente. Aí Jesus mandou que dessem comida a ela. Os seus pais ficaram muito admirados, mas Jesus mandou que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Leitura do dia, livro de devocionais forte, refinada pelo fogo. Veja, eu refinei você, embora não como prata, eu provei na fornalha da aflição. Isaías 48:10. Ouro e prata são refinados em fornalhas a temperaturas tão altas, que esses metais se liquefazem. Nesse estado, a escória e as impurezas sobem à superfície e ficam aparentes. O metalúrgico escuma a escória antes de permitir que o metal esfrie e se solidifique. Esse processo pode ser repetido até que o metal esteja livre de contaminantes e ligas que o enfraquecem.
Deus não nos refina em uma fornalha literal de fogo. Ele tem outras maneiras de realizar nosso processo de refino. Ele usa o forno da aflição. Alguns sinônimos para aflição são dificuldade, problema, adversidade, angústia e provação. Ninguém gosta de aflições, mas é melhor permanecer na rota se quisermos ver o fruto do processo. É importante lembrarmos disso, porque, quando enfrentamos provas, não é uma questão de se, mas quando. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas. Isaías 43:2. As aflições da vida podem parecer-se muito com inundações e chamas. Nenhuma de nós recebe um passe que permita evitar esses testes, mas nos é prometido que eles são só por um tempo. Passamos por essas dificuldades quando nos recusamos a deixar que elas nos dominem. Nosso Pai sabe o que está fazendo, e o processo de refino significa que sairemos mais fortes do outro lado. No final das contas, Deus está mais preocupado com nossa condição do que com nosso conforto. Isso significa que Ele permitirá que a vida se torne desconfortável para expor nossa verdadeira condição. Com muita frequência, esse refinamento é colocado em marcha por nossas orações. As coisas começarão a esquentar sempre que pedirmos a Deus para remover tudo que o desagrada ou que atrapalha nosso crescimento. As provações ardentes são os meios de revelar tanto nossos pontos fortes quanto os erros de nossos caminhos. Eu desafio você a cantar em meio às chamas e permitir que suas orações de agradecimento subam acima das águas da enchente, pois Deus a está refinando para que se cumpra o propósito dele e para que você seja fortalecida. Querido Senhor, abra meus olhos para que eu reconheça as adversidades e aflições pelo que realmente são, agentes da minha transformação. Eu sei que Tu não me vais abandonar nesse processo de refino, então faz como Tu queres. Eu sou forte. Quando deixo que os fogos de minha vida refinem e purifiquem meu coração. Agora, quem puder fechar os olhos para fazer a oração para nosso dia de hoje, vamos lá. Glorioso e poderoso Senhor, mais uma vez manifestaste Tua misericórdia sobre mim e me concedeste a alegria de desfrutar de um novo dia em Tua presença. Muito obrigada, meu Deus, por esse gesto de amor que tiveste comigo. Por favor, peço-te que me ajudes a passar este dia com otimismo e perseverança, para que, aconteça o que acontecer, nunca afaste meu olhar de Ti. Pai Celestial, Tu és o dono do universo inteiro, e neste dia toda a Tua criação se deleita com o sol, as nuvens e o vento que passa ao nosso redor. Neste dia, quero tomar o meu momento para entregar-te o meu coração, para entregar-te a minha vida e depositar em Ti toda a minha confiança. Tu me conheces, meu Deus, e sabes o que é melhor para a minha vida. Faze o que quiseres fazer, Senhor bendito, eu entrego tudo a Ti, pois quem melhor do que Tu para dirigir minha vida e guiar meus passos pelo melhor caminho? Nesta bela manhã, peço que atendas todas as minhas necessidades, que me concedas sempre um trabalho para poder sustentar-me, sabedoria para tomar as melhores decisões para minha vida, e que a abundância e a prosperidade se derramem sobre mim e minha família. Que neste dia, meu bom Senhor, eu possa ser surda aos desencorajamentos e ofensas que possam ser proferidas em meu nome, pois, embora haja pessoas que queiram me fazer mal, eu sei que Teu amor e Tua fidelidade são meu melhor escudo contra as artimanhas do inimigo. Dá-me paz e tranquilidade para enfrentar a vida e seguir em frente, pois Tu estás comigo. Ajuda-me, Deus incomparável, a manter a calma nos momentos de dificuldade. Permite-me sair vitoriosa daqueles momentos em que sinto que estou sufocando e não posso mais. Tu és a calma na minha tempestade, por isso, peço de todo o coração nesta oração que me guardes, me protejas e me abençoes sempre, meu Pai amado, pois preciso de Ti muito mais do que possas imaginar. Entrego-te também, Senhor da minha vida, a minha família, os meus amigos e todos os meus entes queridos. Dá-nos a felicidade que nos falta, preencha-nos de saúde e bem-estar. Pois Tu conheces as dores e cargas de cada um, mas sei também que és o médico por excelência e cuidas de cada um de nós. Que em meu lar possa reinar o amor, a compreensão e a unidade. Vem selar as portas, paredes e janelas da minha casa com Teu preciosíssimo sangue, Senhor dos Senhores. Vem purificar nossas vidas e que todo o mal fique do lado de fora. Ajuda-nos, amado Senhor, a fazer uma família feliz, uma família unida com esses laços de amor que só Tu podes colocar em nossas vidas. Que todo sentimento de rancor e ódio seja desterrado do meu lar. Agradeço-Te, meu Senhor, pois, se não fosse por Teu amor, se não fosse por Teu poder, estaria perdida.
Meu Deus, confio plenamente em Ti nos propósitos que tens para a minha vida. Obrigada pela chuva de bênçãos que encharcam este dia, sem medos e inseguranças. Que bom és, Rei dos Reis. Que grande é Tua bondade, que se estende a cada um dos que creem em Ti e confiam em Tua palavra. Fico contigo neste dia, sabendo que vais à minha frente e à frente de todos os meus. Obrigada pelo lindo presente da vida, e obrigada porque posso sentir-te a cada instante como um torrente de água cristalina banhando o meu ser. Amém. Lembre-se de se inscrever, apoiar-nos com um like e ativar o sino de notificações para que possam receber estas orações feitas com muito amor todas as manhãs. Feliz dia e muitas bênçãos!